Boa tarde, meu nome é Teomura Portela e meu grupo é composto por mim e por Ramon Lino. E essa é a apresentação tutorial da ferramenta JMeter para teste de software. Nesse vídeo nós vamos fazer a apresentação dos testes de volume, estresse e escabilidade ao mostrar a taxa de erro do teste. A ferramenta já abre nessa tela, né? Ao fazer a instalação, essa já é a tela inicial. E a aplicação de testes que nós vamos utilizar é uma aplicação que eu desenvolvi durante a disciplina de desenvolvimento web, porque alguns testes fazem grande inserção de dados, como nós vamos fazer agora, e talvez não fosse interessante fazer isso no site de outra pessoa, né? Para não dar problema. Então, nós vamos nos utilizar da ferramenta de adicionar funcionários e listar funcionários para saber os que já foram listados aqui. Isso aqui são alguns testes. Foram alguns testes. Bem, limpamos. Vamos ver se adicionar funcionário está funcionando. Digamos, vou botar aqui nome, só representativo. E vou enviar. Cadastrado, adicionado com sucesso. Vamos listar. Tá aqui. Removido. Pronto. Tá funcionando a adição de funcionários, certo? E se fosse feita em grande quantidade? E se fossem muitas requisições de uma vez só? Será que o banco de dados iria crashar e talvez o sistema respondesse para mim que, digamos, eu faço a requisição, o sistema disse que foi salvo, mas na verdade não foi. A gente tem um erro no teste de volume, porque os volumes estão crescentes demais. Ou então se eu tenho requisições demais de uma vez só, e isso afeta a quantidade de funcionários que ele consegue cadastrar, porque o sistema está sob grande estresse. Então vamos ver como a gente pode fazer isso. No JMeter, a gente precisa criar um grupo de usuários, né? Ele vai simular como se fossem várias pessoas, tentando fazer uma função que você vai configurar. Aqui seria justamente a quantidade de pessoas, né, de usuários simulados. Eu vou botar aqui como se fossem 3 usuários. E contador de iteração é quantas vezes cada usuário vai fazer a ação que você vai configurar. Então eu vou botar 2. Só exemplo de demonstração. Isso aqui, essa configuração é interessante, essa do meio, é interessante para o teste de estresse. Por quê? Esses 3 usuários vão fazer essas 2 iterações, ou seja, vão ter 6 requisições para o sistema dentro de 1 segundo. Então, se eu botar aqui 6, vai ser uma requisição por segundo, já é algo mais leve para o sistema. Vou deixar 1 por enquanto. Aí o que acontece? O sistema... Só um minutinho, pronto. O sistema do JMeter precisa de uma referência para poder acessar a aplicação web. Então vamos em adicionar um testador e requisição HTTP. É o tipo do testador. Nessa requisição HTTP, nós vamos configurar. Aí a gente precisa vir no site, vamos em adicionar funcionários, porque a gente vai tentar entrar teoricamente nessa página, mas não vai ser. Eu vou explicar o porquê. Essa página, ela só obtém os resultados e envia para uma outra página onde ele realmente faz o cadastro. Então, se a gente copiar esse link e mandar os dados para cá, é como se ele abrisse essa página com os dados aqui sem um clique no botão enviar. Não é o que a gente quer, porque não iria ocorrer o cadastro. Então vamos em inspecionar elemento, nesse caso, né? Aí funciona assim. Vamos em códigos, vamos form novo funcionário. E esse form ele envia para onde? Pronto, justamente para esse arquivo, o novo funcionário, pronto. Pronto, outro detalhe, o método post. Então você vai bem aqui
JMeter, onde tem get, você troca para post. E o caminho é aquele que a gente viu lá, novo funcionário. Cadê? Bem aqui, novo funcionário. Copia esse caminho e cola lá. Aí no JMeter também precisa do servidor. Afinal, esse é o caminho de que site? Então, o site seria esse bem aqui, sem a barra. Ctrl C, pode ir direto no JMeter, Ctrl V. Certo. Temos já está configurado, mas tem um detalhe específico. Se repararem bem, no site não tem o HTTPS, mas ao colar no JMeter, ele insere o HTTPS automaticamente. Parece besteira, mas se deixar, ele dá erro no teste. Então vou apagar. Aí, bem, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Bem, falta o principal, né? Os dados. São quatro dados que ele colhe: o nome, CPF, número, salário. Se prestar bem aqui, ó, nome, CPF, número, salário, né? O nome a referência dele aqui tá aqui, nome, matrícula. Então, se já tivesse colocado lá CPF, já não iria funcionar. Pelo menos não da forma que deveria acontecer. O número e o salário. Então a gente precisa criar, por exemplo, vou dar o exemplo do nome e aí vou pausar o vídeo para cadastrar os próximos, para não tomar tempo desnecessário. Nome, que é o nome do primeiro campo. Aqui, nome, eu vou botar aqui usuário 1. Certo. Vou em adicionar. Aí o segundo campo era matrícula. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4. E aí eu vou fazer as próximas e despauso. Certo. Já coloquei todos os dados. E, bem, a gente precisa adicionar agora algo chamado ouvinte. O que seria o ouvinte? Ele vai literalmente ouvir o resultado dos testes e te exibir os dados. Esse teste essa requisição deu certo, essa não deu certo. Ou então, dependendo do ouvinte que você adicionar, pode exibir a taxa de erro. Essa taxa de erro já seria nosso teste de escalabilidade. Vamos botar aqui adicionar. Por uma preferência pessoal, adicionar ouvinte. Desculpe, é em grupo de usuário. Você vai em adicionar e vai em ouvinte. Ver resultados em tabela. Fica uma visualização mais fácil de ver e mais detalhada, porque ele mostra os resultados de cada amostra. E vamos adicionar um outro ouvinte, que é o relatório agregado, porque aí ele vai mostrar a taxa de erro. Sabendo a taxa de erro, já temos nosso teste de escalabilidade. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Eu acredito que já não falte mais nada. Acredito que não falte mais nada, logo podemos iniciar o teste. Lembrando, são 3 usuários, cada um fazendo 2 vezes esta requisição HTTP. Então, são como se 3 pessoas diferentes tentassem cada uma cadastrar 2 vezes este funcionário. Então vamos rodar o teste. Vou botar aqui em resultado em tabela para aparecer o teste. Certo, 6 testes, né? 3 vezes 2. E o estado de cada teste deu ok. Bem, foi um estresse pequeno, somente 6 requisições, algo pequeno para o servidor. A latência se manteve baixa aqui, 106, 213. Mais que o dobro dessa, mas ainda é algo muito baixo. Agora, o que acontece se a gente aumentar a quantidade de usuários? Vamos ver o relatório agregado. 0% de erro. Foi bem tranquilo. Eu vou colocar agora, deixa eu ver, 3.000 usuários. E cada um vai executar a ação 2 vezes em 1 segundo. Ou seja, já é um estresse maior. Antes eram 6 requisições
que o sistema recebia em 1 segundo. Agora ele vai receber 6.000 em 1 segundo. Vamos ver como ele vai se comportar diante disso. Já está em 300. É bem rápido. Pronto. 6.000. Terminou em 6.006 porque já tinham aquelas 3 anteriores. Aqui, aparentemente, também ele conseguiu... Eita, olha aqui. Já conseguimos um errinho. Já teve uma requisição que ela não foi atendida. Até o momento do que a gente achou, né? Se subir mais, a gente vai ter mais. Cadê? Teve um aqui. E o que acontece? Se for procurando entre as 6.000, você vai perceber que 8,91% das requisições tiveram problema. Por quê? Já foi um estresse alto para o sistema que ele não conseguiu realizar o cadastro. Agora vamos ver se conseguimos realmente realizar esses cadastros. Aqui, vou fechar isso. E aqui, ó, se perceberem bem, já tem uma quantidade bem interessante aqui. Vamos ver quantos usuários foram cadastrados. Vou dar aquele Ctrl F. Usuário 1. Pronto, de 6.006 foram cadastrados 5.438. É uma taxa bem considerável, né? Realmente a taxa de erro lá foi pouca. Mas pensando bem, quase 9% não teve o cadastro concluído. Então, dependendo do sistema, isso poderia chegar a ser um problema. Esse é um teste de estresse. Vamos aliviar esse teste de estresse para ver como fica o comportamento do sistema. Eu vou limpar isso. E para cadastrar os 6.000 de novo, né? Para não ficar somando. E aí agora, em vez de botar 1 segundo, eu vou botar 60 segundos. Então a gente tem 6.000 usuários ao longo de 60 segundos. Já é algo bem mais tranquilo, né? Bem, é um estresse bem menor para o sistema. Foi 8,91%, né? O que a gente realizou antes. Vamos rodar novamente. Eu vou pausar aqui porque acredito que vai levar um tempinho. Ainda está em 7.000. Assim que estiver perto de terminar, eu continuo. Bem, eram 60 segundos, então falta pouco para acabar aqui. A simulação anterior ocorreu bem mais rápido. Por quê? Foi tudo em 1 segundo. Aqui a gente dividiu tudo em 60 segundos. É algo para gerar um estresse menor no servidor. Então vamos atualizar a página, né, que lista os funcionários. Já temos os cadastros. Vou dar aquele Ctrl F e vamos procurar 5.981. Nós diminuímos o estresse e apenas 19 cadastros não foram realizados de 6.000. Poxa, é uma taxa de erro bem menor, porque o estresse foi menor. Então aqui ele apagou, né, o erro do anterior. Cadê? Eu achei que ele fosse salvar o erro do teste anterior. Mas bem, o erro do teste anterior foi quase 9%. Aqui ele ainda teve uma taxa de erro de 4,46%. Se você for procurar aqui, vai ver que, digamos, bem mais testes tiveram um retorno positivo, né? E o que isso quer dizer para o nosso sistema? Quer dizer que quanto maior o estresse, né? Se essas, digamos, fosse um site, um cadastro de vacinas, por exemplo, tivessem muitas pessoas acessando, quem sabe 10.000 pessoas acessando e talvez simultaneamente, poderia gerar uma sobrecarga. Claro, se fosse o mesmo caso, o mesmo servidor, que aqui é um servidor mais leve, né? O OPI é um servidor gratuito que para fins acadêmicos, mas nessa aplicação aqui,
Quanto maior esse tempo, né? Quanto mais a gente alivia o estresse, maior a taxa de acerto do programa, menor é a taxa de erros. Essa é a questão do teste de estresse. Então, para um caso de 3.000 usuários, dependendo do quão importantes sejam esses cadastros, né? 19 de 6.000, 19 é muito pouco. Então, para esse teste de estresse foi melhor. No anterior, aproximadamente 9% de erro. Aí você pensa, poxa, mas 9%, 10% dos cadastros não vão se concretizar, isso aí já é uma taxa muito grande, pelo menos na minha opinião. Vai depender de aplicação, né? Mas esse aí já é a questão do teste de estresse. E nesse relatório você, digamos, a gente vai ter aqui um relatório da escalabilidade do sistema. 4,5% é a taxa de erro, 5,5% é a taxa de erro. A taxa de erro vai ser o teste de escalabilidade. E também a questão do teste de volume. Nós temos 6.000 usuários cadastrados. Eu vou agora aumentar aqui. Vou aumentar para 20.000 cadastros. Não, mas aqui tá 2 interações, né? Se estão 2 interações, vou botar 1.000 usuários. Eles vão fazer 2 interações cada, 20.000 cadastros. Eu já tenho quase 6.000 aqui. Eu não vou apagar porque eu quero realmente aumentar o volume de dados no sistema e ver se ele continua funcionando da maneira que deveria. Então eu vou iniciar o teste. Eu vou aumentar aqui um pouco. Eu vou botar 360 segundos para não ficar tão grande o estresse, porque aqui o foco desse teste agora é o volume. Eu quero ver se o sistema continua funcionando, ele continua listando os funcionários após uma grande inserção de dados. Então eu vou iniciar o teste. Aqui, né, ele tinha parado em 12.000 e agora está continuando. Vamos fazer tentar passear aqui pelo programa. Deixa eu ver se ele continua funcionando. Tá listando. No momento, né? Ainda tá em 13.000. Dos 20.000 não foi nem metade. Eu vou pausar, quando terminar o cadastro eu vou continuar a gravação. Bem, terminou a inserção dos dados, né? Teoricamente ele inseriu 20.000 dados, além dos que já tinham. Aqui o Ctrl F, né? Eu ainda não... Cadê? Isso aqui deixa eu atualizar, porque me faltou atualizar a página. Tá carregando ainda. Realmente, foram muitos dados. Ficou um pouco lento, né? Mas considerando que já tinham 6.000 e a gente já colocou mais 20.000. Mas essa é a ideia do teste de volume. Com quantidade crescente de volume, o sistema vai continuar funcionando da forma que deveria. Aqui a gente tem 25.901. Acredito que pela quantidade de estresse, o sistema tenha... Pela quantidade de estresse, né? Talvez eu não tenha aumentado o tempo suficiente. Ele faltou salvar uma boa quantidade. Mas cadê? Tinham 6.000 antes. A gente colocou mais 20.000, daria... Faltou quase 100 pessoas, né? O cadastro. Não foi um estresse tão grande, não. De 20.000, umas 80 a 90, né? Já deram problema. Então é o seguinte. Em questão de estresse, 20.000 cadastros para 360 segundos deu, digamos, na minha opinião, né, no meu caso aqui, deu uma taxa considerável de acerto. Vamos ver aqui, pronto, taxa de erro 1,67%, porque realmente de 20.000, mais de 19.000
e 900 pessoas foram cadastradas com sucesso, ou aproximadamente isso. Então, foi uma taxa pequena, mas dependendo da aplicação ainda pode ser considerável, lembrem disso. E, bem, quanto ao teste de volume, ele consegue adicionar mais dados, lembrando que dependendo da quantidade de dados, né, aí a aplicação já demora para carregar a página. Deixa eu sair um pouco da página e voltar para aqui. Carregando, carregando e vai demorando um pouquinho. No começo não era assim. Eu percebi durante alguns testes que essa aplicação ela tinha um erro. Quando você lotava demais o banco de dados dela. Ao terminar de carregar eu vou testar, mas vou explicar qual era o erro. Por algum motivo o banco de dados crashava quando inseria uma média acima de 15 mil dados. E aí o que acontecia? Quando você tentava remover, ele simplesmente apresentava erro. Talvez agora dê certo. Pronto. Aqui deu certo, mas ainda existem alguns casos em que, talvez também pelo teste de estresse, né, principalmente nas vezes que a gente botava essas 20 mil cadastros em coisa de 1 segundo ou 2 segundos, aí o banco de dados realmente ele apresentava problema. Eu vou testar mais uma vez, mas não é a garantia de que vai dar o problema. Vamos ver se conseguimos isso. Vou botar 1 segundo porque a ideia é crashar mesmo. E vou pausar, né? Bem, finalizou aqui o teste. Vou ver se o banco deu aquele probleminha. Deixa eu ver aqui. Atualizar. Aí ele vai demorar mais um pouquinho. Mas vemos que já houve a inserção de usuários. Já carregou tudo. Mas foi mais rápido. Aqui se concretizou para um teste de estresse. Deixa eu tentar. Bem, antes de tentar remover, lembrando, foram 20 mil requisições em 1 segundo. Logo, das 20 mil, apenas 15 mil foram atendidas. Estressou demais o sistema. Aparentemente ainda está funcionando. Mas existe isso. Existe esse erro na aplicação. Às vezes, quando há um estresse demais e adicionando um volume muito grande de dados, ele passa a não conseguir mais excluir os dados. E, bem, esses são os testes de volume, de estresse e escalabilidade.